Muito bem, gente. Mais uma live, né? Dando aí, hoje foi só o primeiro dia, de imersão, né? Já teve bastante coisa. A gente liberou lá a aula 1. Já tivemos a live Mão na Massa. Hoje às 3h40. Infelizmente eu dei um vacilo aqui e eu não consegui deixar gravada essa live. Então eu peço desculpas aí, quem não estava aqui não vai conseguir ver. E hoje vai ser uma live de um bate-papo, né? Uma conversa com a Carol. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês, tá? A Carol é uma professora de Pilates que está lá nos Estados Unidos e que tem aí uma experiência muito bacana para poder compartilhar com a gente, né? Principalmente desse lado, não só sobre a vivência, né, no método, mas também toda a parte aí da história, né, do Joe e etc. Tá? Então eu já vou compartilhar a tela com ela, né? Eu nem vi se ela entrou ou não, mas eu vou procurar ela aqui. E antes, rapidinho, eu só queria dar uns recadinhos para vocês. Eu vou dar no final, gente. Eu vou dar no final, tá? Eu vou dar no final os recadinhos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu acho a Carol aqui. Olá! Olá, Alex, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Beleza. E você, tá me ouvindo bem? Tô, de boa. Ah, legal. E aí, como é que estão as coisas aí por aí? Então, tudo encaminhando. Muito bem. Você tá em Boston, né? Eu moro aproximadamente 1h30 de Boston, que é no litoral de Boston. Se chama Cape Cod, é uma ilha. E aqui é uma região de veraneio. Então, agora tá começando a ficar mais cheio aqui. Aí fica corrido. Olá! Ah, né? Uhum, pois é, então, mas é bacana. Aqui é mais assim, o nosso cheio mesmo é o verão. É quando a gente trabalha muito. Aí no inverno a gente descansa um pouquinho. Aí dá tempo de fazer Entendi. muita aula por aí. Entendi. E, Carol, deixa eu só contextualizar para você Sim. o que está rolando, né? Na verdade, é assim, eu decidi nessa semana fazer uma espécie assim, de evento, né, online, que eu dei o nome de Imersão em Pilates Clássico. E nessa imersão, eu decidi trabalhar com 3 pilares. Então, como que funciona? O primeiro pilar, eu pensei na questão do propósito. Porque, assim, a gente aqui, eu aqui no Brasil, né, enquanto professor, eu tenho contato com muitos alunos, né, que às vezes vêm fazer curso, né, e etc. Muita gente que, às vezes, relata, né, e começou a ser algo meio comum, às vezes, que de repente não está tão satisfeito com o próprio trabalho, com o sentido que está dando, né, para o trabalho, e etc. E eu percebo, principalmente aqui no Brasil, em função do método ter se popularizado dentro de um viés só muito, uma coisa assim muito relacionada só com uma questão clínica, né? Um Pilates mais fisiológico, né? Uma coisa desse tipo. E houve, na verdade, uma desconexão com a história do Joseph, com as ideias dele, com o que ele pensava, com as ideias que fundamentaram o trabalho dele. A gente acaba, na verdade, o Pilates começa a ficar meio perdido e acaba ficando um pouco meio sem identidade, às vezes. Uhum. E quando eu comecei a pensar nessas coisas, né, de as pessoas começarem a melhorar o seu próprio nível de satisfação com o seu trabalho, eu achei que um dos pilares seria a gente começar a resgatar um pouco essas coisas. A história, as ideias, os conceitos e etc. Uhum. Então esse seria o primeiro pilar, que foi o pilar em que eu liberei uma primeira aula hoje para a turma, né?
quem assistiu lá a aula, em que eu falei um pouco sobre história, a história do Joseph, a principal ideia que eu acho que seria, né, que fundamentou o trabalho dele e tal. Mas assim, aí, o que eu quero, né? Hoje, eu procurei trazer você para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco sobre, na verdade, além do seu trabalho, da sua trajetória, de como você leva o Pilates, da gente conversar um pouco sobre a história do Joseph. Sim. Da sua experiência, que eu sei que você tem uma experiência muito legal para poder compartilhar e etc. Beleza. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Ok, então vamos lá. Muito obrigada, Alexandre, pelo convite. É uma honra estar aqui, estou lisonjeada. Só vou dar um oizinho para minha amiga Lu, Luciana entrou aí, que eu vi, e ela que ajeitou tudo aqui, né, para a gente se conectar. Isso. Bacana, e Isso é uma mesmo. amiga que Joe me deu aqui, e a gente andou treinando muito juntas aqui nessa jornada dela. Então tá, eu sou a Carolina Alcântara, tenho vivenciado o Pilates já, assim, de uma forma mais, como que eu posso dizer? Com mais frequência há 6 anos. Comecei a praticar há 10 anos. Praticava no computador, pratiquei um pouco no Brasil. Cheguei aqui, comecei a tentar aprender um pouco mais, porque era uma coisa que me fazia me sentir bem, né? As outras atividades físicas não agregavam muito para mim, eu sempre estava lesionada, então me prejudicavam. E aí, quando eu tive a oportunidade de começar a fazer o Pilates clássico, eu digo assim porque antes eu tinha, para mim, a ideia do Pilates era aquele, né, um aparelho de cada coisa, você ia lá e fazia como se fosse uma série de academia e pronto, e ficava dolorida a semana inteira. Aí quando eu cheguei aqui e vi um estúdio clássico, aqui na região onde eu moro, que é mais interior, eu achei assim, nossa, que esquisito, que estranho. E aí eu fiz uma aula, a pessoa me aceitou entrar numa aula em grupo de 3 outras pessoas, geralmente tem que ser uma aula privada antes, mas ela falou assim, sua amiga tá aqui, eu vou deixar você fazer. E daí eu acabei a aula com ela e ela falou assim, e aí, o que você achou? Eu falei, nossa, que diferente. Muito diferente, né? Fazer o reformer, deitado, footwork, aquela sequência toda que eu talvez tivesse feito os exercícios assim espalhados, né? Então, a partir dali, eu comecei a frequentar uma vez na semana e tentava fazer o mat em casa, né? Conforme eu podia, até que essa pessoa deu a oportunidade e falou assim, olha, eu vou estar treinando instrutores. E eu falei, eu quero fazer esse curso, mas eu acho que eu não vou conseguir. Primeiro, a barreira da língua, né? Porque eu já estava morando aqui há quase 10 anos, mas a linguagem do Pilates é outra, era uma coisa nova para o meu corpo, praticamente. E aí, essa foi a minha primeira barreira. Mas eu consegui superar, fiz o curso no Peak Pilates, aqui perto de onde eu moro. E, assim, foi um curso muito bacana, baseado na linhagem da Romana, no qual eu achei muito interessante. Fiz os 18 meses que eu tinha que fazer, até a parte compreensiva, mas eu me senti que eu estava, assim, meio bitolada, porque se eu desse uma aula no qual eu não seguisse o formato que eu aprendi, eu ficava apreensiva, sabe? Sentia que faltavam algumas conexões. E os dias que eu dava uma aula que eu ia mais, assim, pela intuição, eu falava, mas, né, como assim, né? Então, hoje em dia, né, podendo fazer outros cursos, né, de continuação, né, educação contínua, eu percebi que, né, que era assim que entendo que essa era a forma que o Joseph trabalhava também. Não era só aquele quadradinho ali que a gente aprende na escola, né? E a gente tem que ir vivenciando o nosso corpo, né? Tem muitas coisas que lá no começo eu aprendi, eu não entendia. Hoje em dia, depois da experiência, vendo mais alunos, né, fazer e por que não conseguem, por que alguns conseguem, outros não, né? Então, isso foi construindo. Aí, eu tive a oportunidade ano passado de ser aceita no Jacob's Pillow para fazer o curso do Benchmat que eles estavam oferecendo. E eu achei interessante o Benchmat, que eu falei assim, eu nunca ouvi falar nisso, assim, nesse aparelho. Na Bed Nissen, que é a cama, né, que ele acordava e já fazia exercícios, mas eu falei assim, nossa, mas nunca tive contato com isso, né? Então, achei legal poder vivenciar essa história. E chegando lá, assim, foi, assim, muito bacana, porque você está lá no lugar onde o Joseph andou, né? Naquelas ruas, naquele ambiente. E ouvindo histórias de pessoas que estiveram lá. Lá no Jacob's Pillow, eles têm uma parte histórica, uma biblioteca, que eles têm alguns arquivos que eles deixam lá disponíveis, sabe? Pra gente chegar lá e ver. Até mesmo agora que vai, né? A temporada esse ano vai estar um pouco estranho lá, mas se você quiser ir lá visitar, você pode. É guiado, tudo, e você pode ver fotos do Joseph dando aula, alguns vídeos, materiais que a gente vê na internet também.
Então foi super bacana essa parte e depois a gente pôde ir até na casa do Joseph, que é mais ou menos 1,5 km dali, do Jacob's Pillow, que é onde ele tinha o estúdio dele, que ele ficava lá no verão, né? Que é onde ele fala que ele não conseguiria viver se não fosse para o campo, né? Todo fim de semana. Então era o lugar que ele ia lá se retirar. E é super bacana porque aí a gente vê outra perspectiva também, né? A gente vê o que a gente aprendeu e o que a gente pode agregar mais, né? As ideias dele. O Carol, me fala uma coisa. Hoje, atualmente, você dá aulas de Pilates também? Dou. Uhum. Eu tô dando aula já há 6 anos. Esse é o meu trabalho. E aqui nos Estados Unidos a gente fala full-time job, né? Que é o meu emprego certo. Comecei no part-time, que era só dando algumas aulas. E hoje em dia eu gerencio um estúdio no qual estamos de mudança agora para o sul dos Estados Unidos. Estamos mudando para a Flórida agora, o estúdio inteiro. E aí você vai montar um estúdio lá na Flórida. Sim, sim. No caso, a minha chefe, né, o The Pilates School, é a marca dela, eu trabalho para ela. E a gente vai remontar tudo lá. Já estava tudo certo para começar agora em maio. Agora vai ter um atraso aí, né? De quando a gente, possivelmente julho, talvez o Estado vai deixar a gente voltar a trabalhar com todas as limitações, né? Igual aí no Brasil que está rolando, aqui também vai ser. Do mesmo jeito. Entendi. Uhum. O Carol, agora me fala uma coisa. Dentro do seu trabalho, né? Vamos começar explorando um pouco o seu trabalho, depois a gente vai um pouquinho mais adentrando aí a história do Joseph e tal. Sim. Dentro do seu trabalho, né? Nas suas aulas, com os seus alunos, qual foi, na verdade, a maior dificuldade que você encontrou quando você começou a fazer essa transição aí que você falou, né? De um Pilates que era um Pilates mais como se fosse uma academia, né? Ou uns exercícios em aparelhos de Pilates, talvez, né? Uhum. Exercícios funcionais em aparelhos de Pilates. E depois você começou a fazer uma transição para essa linha, né, mais clássica, onde você começa a encontrar, talvez, assim, uma metodologia de trabalho, né? Como que foi? Conta um pouquinho como que foi essa transformação. Como que você, na verdade, quais foram as principais dificuldades que você teve, enfim. Beleza. Primeiro, eu acho que a maior dificuldade foi definir o que era Pilates para mim, porque antigamente eu fazia exercícios nos aparelhos e eu fiquei no Brasil uma temporada, 5 meses, e eu ia quase todo dia no estúdio. Eram 4 vezes na semana que eu ia. E se eu te disser que eu aprendi mesmo, que eu pudesse passar para os outros, eu não aprendi, sabe? Então, quando eu fiz o curso aí no Brasil, eu falei, gente, eu não consigo dar aula disso. Eu não tenho ideia de uma mola, eu não sabia qual que era a rollback bar, qual que era a push-through bar, eu não sabia mexer nada. Eu falei, nossa, não vai dar para mim. E daí, quando eu comecei a fazer essa transição, que eu achei aquele em primeira mão meio estranho, né, os exercícios, mas ali no momento que eu fiz a minha primeira aula, a professora já falou, não, você vai sentar no carrinho virando o tronco e vai tirar suas molas. Eu falei, eu vou tirar a mola? Sabe? Então, assim, eles vão já dando essa independência pra gente, sabe? Na primeira aula, eu mesmo tive que limpar o meu aparelho. Tem alguns estúdios que eles não pedem isso, né? Então, assim, isso vai gerando aquela autonomia do aluno. E aí, quando eu entrei no curso, eu pude ver uma lógica. Primeiro, eu não entendia a lógica, né? A parte cognitiva do entendimento do aprendizado do Pilates é muito sofrido no começo, porque é algo que você está experienciando e você não entende, seu corpo não entende, mas está em andamento e de repente você começa a absorver tudo aquilo e dá um clique, né? Aí quando você começa a dar aula, daí é quando realmente a mágica acontece, porque antes disso a gente dá aula para professores, instrutores, são pessoas que têm condições de fazer os exercícios, né? Então é mais fácil. Aí quando eu saí do curso e comecei a dar aula para o público real, como eu chamo, aonde eu moro há uma população idosa. Então, assim, eu comecei a dar aula para pessoas de 65, 70, 75 de cara. Às vezes numa classe, sabe? Tinha um senhor que chegou lá com 75 anos, que jogava golfe, e ele falou, quero fazer com o meu golfe fica melhor, mas ele era meio tortinho de tanto jogar golfe, né? E tive que ali, ao mesmo tempo,
como que eu iria fazer um senhor alto, mas, como se diz, encurtado em várias partes do corpo, aderir àquela classe de alunos, né? Que já tinha gente mais flexível. Então, ali a gente vai modificando e vai desconstruindo os exercícios com a prática, né? Eu fui aprendendo e tentando sempre buscar essa parte dos fundamentos do Pilates, né? Porque não adianta só chegar e passar repertório ou coreografia que não anda, né? O negócio ali trava. E ali foi uma descoberta, assim, muito grande. A minha chefe me assessorou demais, ela foi minha mentora em questão disso, porque ela é fascinada pela parte dos pés, então a gente já começou trabalhando pelos pés sempre, porque no meu curso eles não davam atenção aos pés, por exemplo, e com a terceira idade, trabalhando assim, é algo que, né, vai como se fosse acordando o corpo deles, né, através da reflexologia. E muitas vezes eu tinha que dar uma aula de 4 pessoas, vamos fazer um teaser? Vamos, mas o senhorzinho ali de 75 anos não vai conseguir fazer um teaser. Então, aí eu tinha que pensar como que a gente vai fazer. Vamos fazer com a push-through bar, com as pernas para baixo, sobe só o tronco, enquanto os outros alunos que conseguiam subir o corpo inteiro, vinha tudo. Então, era assim que eu fui me adaptando aos poucos, né? Hoje em dia eu ainda tenho muito para aprender, mas esse público me deu muita visão de ir com mais calma, sabe? Desconstruindo, não pensar, não, temos que chegar no final da ordem lá, finalizar com rusher splits, essas coisas assim. Então, foi muito bom. No caso, se eu tivesse no outro Pilates, né, antigo que eu fazia, eu não tinha essas condições, essa visão. Porque meu olho não era treinado para isso, né? No Pilates clássico, quanto mais a gente vai tendo essa repetição, essa constância, a gente vai treinando o nosso olho e a gente vai vendo o que o aluno precisa, né? E consegue adaptar. Ô, Carol, você sabe que teve acho que foi a Michele, deixa eu puxar aqui nos comentários. Tá. A Michele, ela falou o seguinte, ela falou assim, olha como é diferente, né? Eu já aprendi que o aluno não põe a mão nos aparelhos. E uma das coisas que dessa aula que eu dei hoje, que eu liberei, né, pro pessoal, na verdade, o que eu fiz? Eu gravei uma aula, né, falando um pouco sobre as ideias do Joseph, que fundamentaram o trabalho dele. E aí, às 9 horas da manhã, essa aula está dentro de um blog, aí eu liberei a aula para o pessoal ver. E dentro dessa aula, uma das coisas que eu falo é que, na verdade, o Joe Pilates, ele era um cara que ele admirava várias culturas, né? Então, ele admirava a cultura oriental, né? Então, as práticas de exercícios e toda aquela filosofia, por exemplo, dos chineses, dos indianos, né? Ele admirava muito a cultura ocidental, então, por exemplo, os gregos, os romanos, né? Sim. E um dos conceitos que ele traz dos gregos é um conceito que eles chamavam lá na antiga Grécia, que eles chamavam de paideia, que na verdade é um conceito que significa o que a gente entende hoje por educação, né? O povo grego, eles achavam que na verdade educar as pessoas, o cidadão da cidade, era na verdade uma responsabilidade do Estado. E isso era algo muito importante de ser feito. E o Joe, ele admirava isso. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, né, no que você falou assim, poxa, logo na primeira aula, a professora ela já me incentiva, né, por exemplo, a mexer numa mola, a mexer no aparelho, a limpar o aparelho, né? Ou seja, na verdade, o que ela está falando para você, no fundo, é que assim, você pode e deve ter autonomia. Sim. Né? Dentro de uma aula de Pilates, para que você possa, na verdade, conseguir não só ter essa autonomia dentro de uma aula, mas que depois a gente pode começar a transferir isso para a nossa própria vida. Né? Porque eu sempre faço, na verdade, os meus alunos entenderem que o Pilates, ele na verdade é meio que assim, um pequeno ambiente que representa a nossa própria vida. Concordo. Então, se a gente, na verdade, é muito assistencialista com um aluno dentro da sala de aula, isso significa, possivelmente, que quando sai lá fora,
ele pode entender que ele só deve fazer exercício físico na presença do professor, e que ele, na verdade, é um cara que não é capaz de fazer uma prática sozinho. E talvez isso seja justamente o contrário do que o Joe Pilates pensava, na minha opinião. O que você acha disso? Concordo plenamente, porque, no caso, é importante adquirir essa independência do aluno, autonomia, porque agora, como eu disse, eu sempre tive um público mais avançado em idade, então eu meio que cuidava deles, indo um pouco contra o meu treino, muitas vezes, sabe? Porque eu pensava, nossa, é tão difícil para a pessoa já sentar no reformer, como que ela vai... para deitar, como que ela vai sentar e vai trocar as próprias molas? Mas tem um porquê de trocar a mola, né? Porque ela tem que sentar para não ficar deitado muito tempo, para mexer a coluna, depois volta e deita de novo. E, por exemplo, carregar a caixa. Eu, às vezes, carregava a caixa, um aluno com um problema no ombro. Hoje em dia, eu ensino essa pessoa pelo computador, ela tem que fazer tudo sozinha, porque ela acabou comprando um aparelho do estúdio que eu trabalho, e ela falou assim, você me mimava muito. Mas aí eu me sinto culpada, porque, na verdade, eu não a treinei para o inesperado. E o que eu entendo hoje em dia, buscando mais sobre o Joseph, ele treinava as pessoas para o inesperado, né? E os elders também, né? A Kathy Grant falou que Pilates é para o inesperado. Então, hoje em dia, se você já está treinando isso, você está apto, né? A manter. Então, é muito importante, sim. Aqui a gente tem muita questão de seguro. O professor, instrutor, ele tem que ter um seguro para trabalhar no estúdio, senão você já nem entra lá para dar nenhuma aula, como se diz, para cobrir o outro. Porque se o aluno se machucar na nossa aula, a gente tem esse seguro que vai nos assegurar, e daí eles assinam também um termo que a responsabilidade é deles, a partir do momento que eles começam a fazer atividade física. Então, a partir disso, já vai tirando a responsabilidade da gente. Então, assim, eu vejo exercícios que as pessoas ajoelham em cima do ladder barrel. Eu falei, gente, como que funciona isso, sabe? Eu jamais colocaria um aluno descendo do ladder barrel ajoelhado, porque é um risco para mim no futuro, se ele cair. Então, é isso, essas autonomias que a gente vai implementando, que é importante, né? Que daí traz para o dia a dia, não fica ali só na mola ou na caixa do estúdio. Não, quando ele for pegar uma mala pesada no chão, ele vai contrair o abdômen, vai ter uma postura melhor, né? Então, é muito importante. Legal. Na verdade, assim, Carol, sabe, quando estourou esse negócio da pandemia, né, você falou de uma coisa assim tão importante, que é essa coisa de que, na verdade, o Pilates, ele nasceu em um ambiente extremamente de adversidade, né? Ele nasceu dentro, na verdade, de um momento histórico que justamente era um momento histórico muito conturbado, né? Onde um pouco antes da época do Joe, né, teve toda aquela questão da Revolução Industrial, então toda, né, aqueles problemas de saúde pública que inclusive fez a Europa criar um movimento de ginástica, né? Justamente, né, quando começaram a aparecer os primeiros manuais de ginástica, começaram a aparecer principalmente na Alemanha, na Suécia, na França, né, médicos, pedagogos, que começaram a pregar, na verdade, que a ginástica deveria ser algo, né, mais sistematizado, né, e que deveria estar nas escolas, e que as pessoas tinham que, na verdade, ter uma certa conduta relacionada a isso, porque a situação de calamidade pública era, né? E depois o Joe passa por todas aquelas experiências relacionadas, né, à Primeira Guerra, ao confinamento e etc. Então, assim, quem conhece um pouco da história dele, né, sabe que, na verdade, o Pilates nasceu da adversidade. Sim. Mas o que é interessante é que se ele nasceu nessa diversidade e ele, na verdade, é uma cultura corporal robusta, né? Uma cultura corporal, na verdade, que é muito mais do que pensar só em aspectos fisiológicos, mas o que o Joe queria, na verdade, é construir pessoas fortes, né? Pessoas com mentalidade forte. Por isso que ele falava muito do povo grego, né? De que eles eram, na verdade, um povo que buscava essa força
e que a representação do corpo, na verdade, aquelas estátuas e tal, era só, na verdade, um símbolo de alguma coisa que era muito maior do que isso. Só que, de repente, a gente esvaziou essas coisas do mundo do Pilates e transformou isso em uma prática só clínica, cara. Uhum. E isso, na verdade, hoje, assim, para mim, é o principal, eu acho que é, talvez, o principal esvaziamento que aconteceu no mundo do Pilates, sabe? E eu acho que, querendo ou não, o Pilates clássico ainda, principalmente com esses elders e esses professores mais tradicionalistas, eles ainda preservam um pouco essas coisas. Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância desse local que você conheceu, né? O Jacob's Pillow, né? Uhum. O que foi esse local? Qual é a importância dele? O que aconteceu ali, né, do ponto de vista histórico? O que o Joseph passou ali, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse local e depois a gente conversa um pouquinho sobre o que você viu lá. Beleza. Ok. Então, o Jacob's Pillow foi fundado por um dançarino, né? E que era aluno do Joseph na época, lá em Nova York. E ele foi lá e começou a fazer esse grupo de danças. No primeiro era só homens que iam lá e faziam. E daí, como esse dançarino era casado com uma dançarina também, então ela era aluna do Joseph, o Joseph foi lá e quis conhecer, né? E ele com aquela, né, bem imperativo e imponente, ele já chegou lá querendo dar aula, né? Eles contaram. E a partir do momento que ele chegou lá, ele já queria mandar em tudo e foi pegando os alunos para fazer a aula dele lá fora, né? Eles chamam de Tea Garden, que é um espaço lá que é do lado de fora, do lado num teatro, né? Que as pessoas iam lá no intervalo. Esse espaço é justamente aquela imagem que a gente vê, que tem, né, um filminho histórico dele dando aquela aula para aquela galera. É justamente esse espaço. Isso, exatamente ali. E é engraçado, Alex, que eu cheguei lá e achei que assim que era gigante o espaço. E não, é muito pequeno. É um palcozinho, assim, eles chamam de deck porque tem uma elevação em cima da grama. Mas é pequeno e eu não sei como que ele fazia caber todos aqueles alunos que, quando a gente vê os vídeos, parece que eram uns 20 alunos, né? Um ali do lado do outro. Aqueles one like circle gigante rodando a perna. Isso. Então eu falei, nossa, como que ele fazia caber ali, né? Mas era ali mesmo que ele dava essa aula, dizem que era de manhã, a primeira aula era dele, o pessoal já tinha que estar lá esperando. E ele era o coach da galera, né? Ele determinava lá, chegava na galera apontando, apertando aqui, você precisa disso, precisa mais de músculos aqui nos pecs, dele ia falando tudo. E lá, além disso, dele ter dado essas aulas, ele continuou frequentando, né, por um ano em 1942 e acabou comprando a propriedade dele lá. Cada ano ele voltava no verão, mas houve brigas, houve conflitos, né, no qual que ele queria ser o diretor de tudo e mandar e ser uma academia de ginástica lá do Pilates, né, e os dançarinos tinham que fazer tudo o que ele queria, né, e o dançarino dono lá não quis, né, participar disso dessa forma, mas ele ainda retornou depois de alguns anos. Mas com isso, quando ele brigou lá com o pessoal do Jacob's Pillow, ele continuou indo na propriedade dele, que era logo ao lado ali. E ele dava aula no estúdio dele. Ele criou um estúdio pequeno também. No entanto, que a gente teve a oportunidade até de conhecer o barbeiro dele, que hoje em dia tá velhinho, tem 93 anos. Ah, mas é vivo ainda. É vivo! Uhum. E ele era muito jovem na época, ele era recém-militar, saído do serviço militar. Então, o Joseph ajudou muito esse rapaz a melhorar a situação dele, né? Tanto mental, depois de ter servido, né, uma guerra e tudo mais, e de ter se recolocado no mercado de uma forma mais saudável. E esse rapaz falou, assim, muitas coisas maravilhosas em relação ao Joseph, e ele ainda anda, e ele agachava, assim, de boa, sabe? Falando que é tudo graças ao Pilates que ele praticava. Então, aqueles vídeos que a gente via... Ele praticou Pilates com o Joe? Esse barbeiro dele? Sim. Ele fica... aqueles vídeos que tem do lado de fora de uma casinha, é o estúdio do Joseph, e ele fazendo o resistor, né? Que é as molas na parede,
É um jovem, assim, você vê, ele é mais magro, jovem, tudo. É Tony Carlito, o sobrenome dele, Tony Carlito. Então, foi muito bacana de ver isso, né? Então, quando a gente está lá na conferência, eles tentam trazer, assim, uma aula que o Joseph deu, tá lá no Jacobs Pillow, um papel arquivado, que foi uma aluna que não pegou a aula naquele dia, ela ficou assistindo e escreveu. E, no entanto, que uma coisa que, assim, gravou na minha cabeça é, por exemplo, o neck pull, ele falava para sentar e abrir como se fosse um guarda-chuva, uma umbrella. Então, abre, né? Não fica sempre só fechado, variações, né? Porque, como eles dizem, lá ele dava aula específico para os dançarinos. Então, ele fazia um match mais diferenciado. Não era o return to life sempre e não era algo mais, né, quadrado, vamos dizer. E a partir disso, a gente teve contatos em ver alguns vídeos históricos, né? E, enfim, e poder percorrer ali. Esses vídeos históricos que vocês tiveram contato são materiais que a gente não encontra na internet, não encontra... É mais difícil encontrar, eu vou dizer. Agora que eu tive contato com mais pessoas, né? A última vez que eu tive lá foi em setembro do ano passado. Então, desde então, eu conheci muito mais gente e eu tenho visto coisas assim que a gente chegou a ver lá que eu achava que era exclusivo, né? Minha ignorância, mas é interessante ver que tá por aí, né? Eu acho bacana que tá rolando, tem que rolar de certa forma. Eu acho que, pelo menos, assim, do jeito que eles estão colocando a conferência, é uma forma de liberar mais informações, né? Mas eles estão construindo um museu lá, onde foi o estúdio do Joseph, vai ser um museu de visitação, vai ser um estúdio para professores irem lá fazer treinos. Então, assim... Me fala uma coisa, Carol. Quem é que está por trás dessa organização, de tudo isso? Quem é que está comandando isso? Então, é uma professora de Pilates daqui, ela deve dar aula já há quase 20 anos, ou 15, e o nome dela é Elaine Ewen. E ela assim, é muito bacana porque ela é a nerd do Pilates, vamos dizer, aqui, que eu conheço, né? Ela busca, né, muita informação, ela corre atrás, por exemplo, os aparelhos que eram da Romana, tá tudo no estúdio dela, ela acabou comprando tudo para ela. Eu até vi umas fotos da Kathy Ross Nash dando aula numa revista nos aparelhos. Eu falei, esses aparelhos eu já vi. São os originais, que dá para ver que ainda tem a pintura falhada, tudo. Então, ela corre muito atrás dessa história. E ela acabou fazendo o programa de certificação com o Sean Gallagher, né, que é o do Pilates Studio. E como ele comprou a propriedade do Joseph lá perto do Jacobs Pillow, em Beckett, ele comprou essa propriedade, né? Ele comprou essa propriedade já há muito tempo, mais de 10 anos. E ficou muito tempo parado, porque ele comprou, no caso, porque ele queria os arquivos que estavam lá, né? E como as pessoas sabiam que era uma propriedade que não ia ser vendida fácil, eles falaram, não, você quer isso, você tem que comprar tudo, né? Porque tem uma casa maior também que não tinha nada a ver com o Joseph, não estava na época do Joseph. Foi as pessoas que compraram depois que o Joseph morreu que construíram essa casa. E a casa do Joseph em si virou nada, é só um escombro, assim, tipo assim, o teto caiu, deixaram ficar muito feio, sabe? E ele disse que futuramente vai refazer essa casa. Primeiro está refazendo o estúdio. Entendi. Então, o Sean Gallagher também tem a ver com esse projeto ou não? Sim. Junto com essa professora? Sim, ele e a Elaine. Os dois criaram o Pilates Source, como eles chamam, que é um logo até redondinho, que é cheio de iron shoe, que é aquele sapato de ferro, eles juntaram ali, e é eles que promovem tudo. Então, são os dois que estão na busca de assistir, né, os materiais que eles têm e as fotos e criar workshops para disponibilizar para as pessoas. E isso vai ser cada vez mais... já é aberto, isso é aberto para as pessoas. Por exemplo, se eu quiser ir lá e fazer um curso, fazer um workshop, fazer alguma coisa, visitar, eu tenho esse acesso. Visitar o Jacobs Pillow, sim, você tem o acesso, né? Porque é uma entidade pública, você pode ir lá, eles têm festivais de dança, né? Tem uma temporada, né? Começa em maio e acaba em setembro.
E esse ano eu fiquei sabendo que foram canceladas todas as apresentações, então estão numa situação difícil, então não sei se eles estão abertos para essa visitação. Mas no caso, ir na casa do Sean, que a propriedade dele, não. A gente vai mesmo porque a gente foi na conferência, daí tem a hora marcada para a gente chegar e ir lá. O que ele promove, muitas vezes, teve umas 4 vezes que ele promoveu uma forma de querer voluntários para irem lá ajudar na construção, né? Eu penso em inglês às vezes, remodeling, na reforma. E daí Entendi. você pode ter acesso, você se inscreve e tem um acesso lá. Mas aí, imagino que não está tudo disponível, né? Os materiais. Mas quando você está na conferência, a gente tem o direito de ir lá, né? Vai um ônibus escolar, igual você viu no filme americano. Enche os alunos lá, vamos para lá. E daí lá ele também toca um áudio de uma aula do Joseph também. Dando aula. Ah, que legal. A gente teve a oportunidade de ouvir a voz do Joseph. Dá para você ouvir a voz dele. Dá, e foi incrível, assim, o que eu achei muito bacana é que a gente tem aqueles, vou dizer mitos, mas deve ter uma palavra melhor do que essa, sobre ele não falar inglês direito, porque ele era alemão. Mas se a gente parar para pensar, Alex, ele mudou para os Estados Unidos, ele ainda era jovem, ele estava lá com seus 30 e poucos anos, e ele, né, faleceu com 83, 84, então, tipo assim, ele aprendeu inglês. Claro que ele tinha sotaque de alemão em cima, assim como o meu inglês tem sotaque de brasileiro. Então, claro, era engraçado. O jeito que ele falava, a voz dele não é tão áspera e rígida, enérgica quanto eu imaginei. Talvez porque a idade já estava mais avançada. Mas ele falava up the leg, sobe a perna, up the leg. E no jerky movements. Então, não é para fazer tranco, né, nos movimentos. É para ir suave, né? Então, assim, essas coisas deu para entender bem. Mas é um áudio curto, 5 minutos, nem isso. Ah, mas, putz, que legal. Vale a pena, essa parte é bem bacana. Não, eu fiquei até emocionado, assim, porque você tem a oportunidade de ouvir, né, a voz, assim, do Joe e escutar ele falando, né? Putz, deve ser uma experiência incrível, cara. Sim. Nossa. Foi muito gratificante. Eu espero, porque ele falou que ele tem muitos materiais. Você tá me ouvindo? Eu frisei aqui a tela, né? Tô te ouvindo. Beleza. Ele falou que ele tem muitos materiais, que ele tem que ir, são horas de vídeos. Então, eu entendo que um dia essas coisas vão acabar saindo. Tem que sair, né? Não dá para ficar, né? Só com uma pessoa. Então, no caso, quando a gente entra lá, a gente não pode, nesse ambiente que a gente vai ouvir o Joseph, a gente não pode entrar com o celular, nada que vá gravar. Então, claro. Infelizmente, mas enfim, né, direitos autorais dele, né, ele clama isso, mas futuramente vai liberar aí pra gente. Vamos torcer, tá? Já tem muita coisa liberada, eu já fiquei muito feliz que muita coisa que eu vi lá, eu vi rolando por aí na internet. Agora, até porque, Carol, olha só, querendo ou não, a gente tá falando de uma coisa, né, eu fiz uma problematização, na verdade, de uma coisa, né, que está relacionado com essa perda de conexão histórica, com essa perda de conexão das ideias, dos valores, do sentido que o Joseph Pilates dava para o método que ele criou. Agora, é claro que também se esse material fica escondido, né, se as pessoas não têm acesso a essas coisas, então, obviamente, que fica muito mais fácil dessa desconexão acontecer. Agora, eu também entendo que há de se tomar cuidado, né? Que é claro, isso precisa ser cuidado por alguém, né? Que precisa se ter, né? Uma série de cuidados para que isso realmente não vire, né? Sei lá, um comércio, porque tudo, né? Vira no fundo vira comércio. Então, mas enfim, né? São coisas que se relacionam, né? Sim, relacionam e temos que ir buscando, né, Alex? Eu vou dizer, porque, por exemplo, a parte do desenvolvimento, igual você faz aquela associação com o embrião, tudo, como que a gente, desde neném, depois, como a nossa coluna vai se movimentando, nosso corpo, a gente também teve esse workshop lá com o Sean Gallagher, ele também traz esse desenvolvimento, né? E ele fala sobre isso? Fala. É mesmo, é?
Fala, exatamente. Porque você sabe que isso era uma coisa assim que eu... na verdade, assim, muitas das coisas assim que eu falo sobre isso é embasado principalmente nas experiências que eu tive, poucas experiências que eu tive com a Inélia Garcia. Sim. Eu tive algumas poucas experiências com ela, né? Em um workshop que eu fui, no estúdio dela, quando ela abria e etc. Né? E ela também escreveu um livro, né? Que inclusive está embaixo desse celular aqui. O livro chama-se... Deixa eu ler aqui. O Autêntico Método Pilates de Condicionamento Físico e Mental, aonde... Oi, voltou. Voltou. Aonde ela fala um pouco sobre essas coisas. Sim. Aonde ela fala um pouco sobre essas coisas. Deixa eu só ajeitar o celular, peraí, gente. Beleza. É importante, eu acho, essa associação, porque até então, antes de eu ter contato a esse tipo de material, eu tinha minha cabeça um pouco fechada, porque no meu curso lá, por exemplo, um Swan Prep, Swan Dive, a gente não pode erguer a cabeça assim, né? Tinha que ser mais alongado. Eu entendo que tem que ter esse alongamento do tronco, da torácica, tudo, mas se você olhar um neném lá no 3º mês de idade, ele tá de barriga para baixo, tentando erguer a cabeça, né? Então, até onde isso é tão ruim pra gente, né? A gente vai perdendo com o tempo, mas também a gente fazia isso quando era, né, criança. Então, eu achei, assim, fantástico. Abriu minha cabeça para várias outras coisas, para tentar tirar preconceitos que eu tinha em relação ao método e começar realmente a observar os alunos, observar mais, falar menos, observar mais e entender mais, né? Sentir mais, experienciar mais. Então, foi muito bacana. Então, ele traz isso também. E assim, outras coisas que ele traz sobre o Joseph lá é o que eles têm, né, de arquivos lá que eles falam sobre. Daí eles criam aulas em cima do que eles têm lá. A gente não chega a ver tudo, sabe? Vídeos todos, como eu disse, né? São vídeos que eu já vi na internet. Mas ele traz, sim, que era uma atividade física, de condicionamento físico, para força, para ter um corpo funcional, né? Então, quando a gente pensa lá, voltando naquela parte do Pilates em reabilitação, a gente perde muita coisa. A gente não vê a evolução do aluno se ele fica ali fazendo exercícios separados para reabilitar, né? E o Joseph reabilitou quantas pessoas lá, né? O menino da escoliose, várias coisas, né, que a gente já viu, já experienciou. A própria Eve Gentry, né? Depois da cirurgia dela, ela teve condições de mexer o braço como um médico falou que eu jamais iria fazer, né? Então, assim, se a gente vê o movimento, a circulação, tudo em andamento, vai dar certo, né? A gente só precisa entender o porquê daquilo. Sim. Me chamou a atenção isso que você falou do Sean Gallagher falar e abordar sobre esse assunto, porque, por exemplo, a minha formação foi com a Dorothée, né? Não sei se você conhece a Dorothée, lá de Seattle. Sim, não pessoalmente, mas sei do trabalho dela. Então, e ela aborda o método em muitas perspectivas, mas ela não fala exatamente sobre essa questão, né? Na verdade, desse desenvolvimento, de como o método, na verdade, ele, querendo ou não, ele busca resgatar conscientemente, né? Esse desenvolvimento, onde a gente passa, né, por posições do corpo, né, que a gente sai de posições de enrolamento, né, para entrar e conseguir se expandir, né, e a partir daí depois ficar em pé. Sim. E, inclusive, a segunda aula que eu gravei para o pessoal aqui, para o pessoal ler, para o pessoal ver, da imersão, eu falo justamente sobre esse assunto. É desse assunto que eu vou falar. E eu fico muito contente de, por exemplo, o Sean Gallagher, né, ser um cara que fala sobre essas coisas também, porque, pô, pelo menos me dá um indício. Porque, assim, eu li algumas coisas que a Inélia fala sobre isso, mas também são algumas pinceladas, né, que ela fala. Agora, quando você olha para o método e quando você pratica para o método, você vê isso claramente, né? Sim. Você vê isso acontecer o tempo todo. Sim. Então, pô, eu falei assim, né? Mas é legal, é bacana saber disso. Eu acho que é importante.
Ô, Carol, e me fala uma coisa, você tem algumas coisinhas aí para mostrar pra gente, não? Tá na hora dos brinquedos, né? Tenho sim. A gente tem mais 14 minutos. Tá. Você quer que eu comece a mostrar, então, o que eu tenho Isso. aqui? Tá. Então... Vamos ver o que a Carol trouxe pra gente. Eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal, eu vou desativar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem ver direitinho o que ela vai mostrar pra gente, tá bom? Depois eu volto a ativar de novo, tá? Ok. Pessoal aí dando super apoio. Obrigada, gente. Bom, primeiro eu vou mostrar esse aqui que eu acho super interessante. Eu até tinha um que eu comprei no Brasil e acabei passando para frente aqui, que é a maior, né? Aí você chama de finger corrector, né? Aqui a gente aprendeu que é tensometer. E ele vai para o dedão e para o outro dedo. Ele é bem menor e a gente faz uma referência ao quadrado, né? Que ele constrói. Então, o workshop que a gente foi era Circles and Squares, que daí é círculos e quadrados. E aqui a gente vai fazendo essa mola aqui, ela é mais fraca. Tem uma mola mais dura e uma mais fraca. A mais dura é a que fosse comparado com a da Grotz aqui, que eles têm. E a mais fraca é a que eles falam que era do Joe, mas dá a se entender que ele tinha mais tensões, né? Quando chega aqui... Ô, Carol, faz um pouquinho esse movimento, por favor. Isso, faz um pouquinho esse movimento. Isso. Ô, pessoal, isso. Eu quero que vocês reparem numa coisa importante, tá bom? Ó, o nosso corpo, não só o tronco é uma unidade de enrolamento, tá bom? Os nossos pés são unidades de enrolamento e as nossas mãos são unidades de enrolamento. E todo enrolamento é, na verdade, o fundamento, ele é, na verdade, o princípio de depois qualquer outro tipo de construção de movimento que você possa fazer. E o Joe Pilates, ele pensou nessas coisas tanto para os pés, como para as mãos, como para o tronco. Sem ler nenhuma, talvez, psicomotricista agora mais, né, assim, mais moderna, ok? Mas ele já intuía todas essas coisas que hoje a gente lê como, por exemplo, Madame Bézier e outras psicomotricistas que falam sobre essas coisas. Então isso é genial, é genial. Com certeza, gostei do seu ponto de vista. Então esse aqui era o das mãos, né, que ele usava. Aí tem o dos pés. Ele é um pouquinho diferente também, que a mola é mais leve, esse aqui, Alex, e ele gira, né? O convencional, ele não tem esse giro aqui, né? Sim. Então, quando você... Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir sentar aqui para vocês verem. Acho que não vai dar, ter que pôr para cá. Aí, ele gira conforme a gente vai fazendo. Vou pôr um pouco mais baixo para o chão. Tá. Aí vocês veem aqui, por exemplo, aqui, subir a calça. Ele tá aqui, né? A gente senta para fazer, ele abre, ele é mais fácil para abrir e dá para fazer esse círculo, né? Um por vez. Sim. Que é legal e circula tudo. Então, esse aqui em inglês a gente fala swivel, essa viradinha aqui, que é bacana de se fazer também. E aí ele é um pouquinho mais largo, ó, para entrar no dedo. Tá. Aí, com isso, bom, aqui tem um breath sizer, eu imagino que seja igual de vocês, né? Sim. Tem. Também a gente viu lá que tem um breath sizer que parece até um motor, assim, e uma argilha em cima, sabe? Um cano vendo por cima. Esse eu achei muito interessante, mas a gente só viu uma foto e não teve... Vocês viram só uma foto. Não teve nenhum aprofundamento. Agora, você chegou a ver, Carol, lá, aqueles pad pools onde o Joe tinha aqueles bancos e tal? Você chegou a ver isso lá? Sim, sim. E eu tenho uma amiga minha, professora, que ela tem na casa dela. Então, quando eu ia fazer aula com ela, eu falava, a gente tem que fazer
Mas pensa numa coisa difícil, porque tem o selim para você sentar, mas não é para você sentar e despencar. É para você sentar elevadamente. Então, Entendi. é interessante, você quase não encosta ali e você fica como se fosse fazer um frog na cadeira, né? Agachado, aquele que é bem difícil no chão, só os braços, Sim. assim. Então, é mais ou menos aquela sensação. Mas o legal é que o pedal pole sobe numa altura imensa e isso faz diferença, sabe? Na tensão da bola, né? E outra coisa é que ele falava que relaxa. Então, relaxar era trazer os ombros na orelha, que eu achava isso interessante. Você subir o braço, traz tudo, encaixa, daí faz o exercício. Aí sobe de novo. Essa série que eles passaram pra gente. E também tem uma parte muito interessante que é colocar o peitoral, literalmente, o externo, no pole, olhando para frente para fazer o chest expansion. Então, Sim. você faz mais inclinado. Isso Entendi. Bacana também. Ok, posso mostrar o meu queridinho agora? Pode. Será que se virar a câmera vai ficar muito ruim, Alex? Ou dá para ver? Não, tá ótimo. Tá dando para ver bem. Tá dando para ver? Então tá. Então esse é o curioso bench mat, que eu adoro ele tecnicamente porque a espessura da espuma é um pouquinho mais firme e ele não é tão largo, né? E ele é um pouco mais estreito. E eu gosto que ele tem esses handles aqui. Consegue ver o handle? Sim. Dá pra cá. Só um tequinho pra lá. Aí. Então o handle sai completamente e ele entra. Então, no caso, quando tira tudo, se o aluno é mais encurtado, né, na torácica, dá para abrir mais. Dá para abrir, então, claro. E você tem que fazer uma força contra ele sem puxar para fora, porque senão ele desliza. Então, já é um trabalho mais forte, sabe? Aí entendi. Tem uma pequena curva aqui que é legal para colocar a cabeça em cima como se fosse um pequeno travesseiro, né, se for necessário. Sim. Aí tem a inclinação dele. Essa inclinação, que é fantástica. No caso, dá para fazer exercícios sentados aqui, né? Por exemplo, o 100 aqui para cá, coisas assim. É legal apoiar aqui. Então, dá um suporte grande para o quadril, sabe? É até mais desafiador, porque é difícil deixar a perna erguida e sem o tronco vir para frente, né? E daí, no caso, eu vou erguer esse lado aqui. Aí do outro lado a gente tem a faixa dele, olha lá, e que também dá para inclinar do mesmo jeito, né? A faixa usa para fazer como se fosse um Cadillac, né? Infelizmente, não é aquela faixa que vem aqui igual do match portátil, que eu acho que é até mais bacana, mas enfim, ajuda e também dá para inclinar esse lado. E no caso, dá para fazer exercícios com os pés aqui de baixo, do handle também. A gente faz coisas com os pés aqui, na inclinação também. Dá pra fazer muita coisa, assim, variando, sabe? Tentando adaptar para o corpo do aluno. Eu acho que várias coisas são como se fosse um... Quem é que produziu? Oi? Quem é que produziu? Esse aqui é do Pilates Linhagem. Você deve até conhecer essa marca. Vamos ver, ele é uma árvore. Deixa eu mostrar a logo aqui. Ups. Eu virei a câmera sem querer. Desculpa. Aqui, consegue ver o Pilates Linhagem? Sim. Então, é uma empresa aqui do norte dos Estados Unidos e eles são bem bacanas. E ele está construindo, né? Ele tá de parceria. E ele que fez o Magic Circle também. Esse Magic Circle, ele tem, se você olhar bem perto aqui, ele tem 3 divisões diferentes. Você consegue ver? 3 aços? Sim. Esse aqui é resistência média, que eles chamam. É um pouquinho pesada. Aí, no curso que a gente fez, era uma resistência a menos. Então, tinha um arco a menos. Aí, é onde coloca o Magic no meio dos joelhos e faz como se fosse virar uma borboleta. Sabe? Sim. O Joseph tinha aquele knee pressers. O knee pressers a gente não viu. Só vimos fotos e não tinha nenhum lá. Então, aí eles usavam esse. Então, vão lançar também esse aqui é o médio. Vão lançar o mais forte, que daí é um aço a mais. Um círculo a mais. Só que esse aqui, a desvantagem é o seguinte. Esse
parafuso aqui. Porque quando Machuca? você quer colocar atrás da cabeça, machuca a cabeça aqui. Mas, enfim, fora disso é bonitão. Claro. Pois é. Então, essas foram as coisas que a gente viu lá, né? Que eu tenho, no caso. A gente viu o Peropô, que eu não comprei. Ainda tá muito alto o valor. Teve o Resistor. Então, o Resistor aqui, eu vou te mostrar o pôster que eu tenho. Vou virar a câmera aqui, que eu acho que fica mais fácil para eu coordenar. Tá. Então, o resistor tá aqui. Ele é um pedaço de madeira. E daí tem o hook da mola, né? E você pode pôr a mola de pés e de braço ali. E fazer todos esses exercícios que a gente, na verdade, faz no Cadillac, né? Do lado de fora do Cadillac. Né? Sim. E aqui, por exemplo, com o neck stretcher, com as molas altas, que isso para mim foi novidade. 2 molas lá em cima, que eu achei interessante. E também podemos fazer deitado com o quadril elevado, que para mim foi novidade também. Para mim, eu Você fez esse lá também? Fizemos, Aí lá no próprio Jacob's Pillow, eles fizeram uma estrutura de ferro bem grande, parecia uma jaula, para poder conectar esses resistors lá, porque não ia caber no estúdio do Joseph. Então, aí ficou bem interessante o que eles fizeram, né? E até tem fotos e coisas lá de lá, mas aí a gente pode experienciar todos os exercícios. E o que a gente ia ver lá agora, tem mais 2 posters aqui, se der tempo de mostrar. Vou virar aqui. A gente tem praticamente 2 minutos, tá, Carol? Tá, você quer finalizar? Ó, não, mas eu quero... Quer ver? Pode mostrar esse. Esse aqui é do Spine Corrector, que era o curso que a gente ia fazer lá agora. Então, o Spine Corrector tinha aquele mat ali junto, né? E o handle do lado. Então, tem esses exercícios. E esse aqui é o do bench mat mais básico. Que eu entendi é que tem mais posters para vir, né? Porque eles tiram das fotos, eles fazem os desenhos. E daí, eles pegam os dizeres nas revistas que o Joseph tinha, os catálogos. Tá. Sabe? E nesse pôster aqui é interessante porque ele falava que não deveria ser feito em mais de 15 minutos. Mas o último exercício é aqui, deitar no mat inclinado. Olha que legal. 5 minutes rest. Então, ou seja, os outros 11 exercícios tinha que fazer em 10 minutos. Então é engraçado, sabe? O jeito que ele propõe pra gente. Então, por isso que aí é o meu entender que realmente Pilates é a atividade física, é pra gente se mover, né? Não é pra só fazer ali paradinho. É bom fazer o paradinho também pra sentir, mas tem que estar mexendo. É uma atividade vigorosa, né? É uma atividade que reflete, na verdade, primeiro, a personalidade do Joe, segundo, o período histórico que ele viveu, terceiro, as culturas, né, que ele admirava. Então, assim, é uma cultura corporal robusta, né? É alemão, né? Uma coisa que de movimento, né, de força, de você movimentar fluidos corporais, movimentar energeticamente o corpo, né? A mente, o espírito, enfim, né? Sim, concordo. Carol, a gente tem 40 segundos. Eu queria agradecer imensamente você, agradecer sua disponibilidade, agradecer todo esse conhecimento aí compartilhado. Tenho certeza que muita gente aí que está aqui acabou vendo coisas assim inéditas, né? Eu te dou aí mais 30 segundos para você falar o que você quiser aí, se algum projeto seu, alguma coisa, se despedir, enfim. Sim, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos.